O que acontece quando um povo começa a esquecer tudo o que Deus fez por ele? Depois da morte de Josué, Israel entra em um período turbulento da sua história. Conquistas ainda precisam ser completadas, a fidelidade começa a enfraquecer, e novas gerações surgem sem conhecer profundamente os feitos do Senhor. O livro de Juízes mostra uma realidade intensa. Quando o povo se afasta de Deus, o caos começa a tomar espaço. Que a paz do Senhor esteja com você. Seja muito bem-vindo a mais um dia da nossa jornada pela Palavra de Deus. Hoje iniciamos o livro de Juízes, um dos livros mais marcantes do Antigo Testamento. Ele revela um período da história de Israel cheio de desafios espirituais, onde veremos como Deus continua agindo mesmo quando o povo se afasta do caminho correto. Senhor meu Deus e Pai, nos aproximamos da Tua Palavra com reverência e humildade. Sabemos que cada página das Escrituras revela o Teu caráter, a Tua justiça e a Tua misericórdia. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza nesta leitura, abrindo nosso entendimento para compreender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar hoje. Senhor Jesus, ajuda-nos a aprender com a história do Teu povo. Que possamos reconhecer os perigos do afastamento espiritual e que nossos corações permaneçam firmes em Ti. Dá-nos sabedoria para viver em fidelidade e para confiar em Tuas promessas em todos os momentos. Espírito Santo de Deus, ilumina nossa mente e fala profundamente ao nosso coração. Que esta leitura não seja apenas conhecimento, mas transformação verdadeira. Que a Tua Palavra produza fé, arrependimento e renovação em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém. O livro de Juízes descreve um período muito particular na história de Israel. Depois da conquista da terra prometida liderada por Josué, o povo começa a viver entre as nações que permaneceram na terra. Com o passar das gerações, muitos israelitas começam a se afastar da fidelidade ao Senhor. Nesse período surge um ciclo que se repete várias vezes. O povo se afasta de Deus, sofre opressão de inimigos, clama ao Senhor, e então Deus levanta um libertador chamado Juiz. Esses juízes não eram reis, mas líderes levantados por Deus para libertar Israel e restaurar a justiça. Nos capítulos de hoje veremos o início desse processo. A história começa mostrando que algumas conquistas ainda estavam incompletas, e veremos também como uma nova geração surge sem conhecer profundamente os feitos do Senhor. Isso abre caminho para uma série de crises espirituais que marcarão esse período. Agora vamos acompanhar a leitura completa dos primeiros capítulos do livro de Juízes. Juízes, capítulo 1. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que entreguei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo à minha sorte, para que pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo irei à tua sorte. E Simeão foi com ele. Subiu, pois, Judá, e o Senhor entregou na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. E acharam em Bezeque a Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o perseguiram e o apanharam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem se cortaram os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém, e morreu ali. E pelejaram os filhos de Judá contra Jerusalém, e a tomaram, e a feriram ao fio da espada, e puseram a cidade a fogo. Depois desceram os filhos de Judá para pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, e o nome de Hebrom era dantes Kiriate Arba, e feriram a Sesai, a Imã e Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era o nome de Debir dantes Kiriate Sefer. E disse: Calebe: A quem ferir a Kiriate Sefer e a tomar, lhe darei por mulher a Axa, minha filha.
Então Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a tomou. E Caleb lhe deu por mulher a sua filha Axa. E sucedeu que, vindo ela, o persuadiu a pedir um campo a seu pai. E ela desceu do jumento. Então Caleb lhe disse: Que tens? E ela respondeu: Dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. E os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. E partiu Judá com Simeão seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e a destruíram totalmente, e chamaram o nome da cidade Orma. Tomou também Judá a Gaza com o seu termo, e Ascalon com o seu termo, e Ecrom com o seu termo. E estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas. Porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebron a Caleb, como Moisés dissera, e expulsou dali os 3 filhos de Anaque. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles, e fizeram a casa de José espias a Betel, e era o nome desta cidade Dantes Luz, e viram os espias um homem que saía da cidade, e disseram-lhe: Mostra-nos, pedimos-te, a entrada da cidade, e usaremos contigo de misericórdia. E mostrou-lhes a entrada da cidade, e feriram a cidade ao fio da espada, porém deixaram ir aquele homem e toda a sua família. Então aquele homem foi para a terra dos heteus, e edificou uma cidade, e chamou-lhe Luz. Este é o seu nome até ao dia de hoje. Porém Manassés não expulsou os moradores de Bet-Seã, nem de Taanaque, nem de Dor, nem de Ibleã, nem de Megido, nem das suas aldeias. Antes os cananeus quiseram habitar naquela terra. E sucedeu que, quando Israel se fortaleceu, fez os cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. Tampouco Efraim expulsou os cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus habitaram no meio deles em Gezer. Tampouco Zebulon expulsou os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol. Antes os cananeus habitaram no meio deles, e lhes ficaram tributários. Tampouco Azer expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, nem de Alabe, nem de Axibe, nem de Helba, nem de Afeque, nem de Reobe. Antes os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Tampouco Naftali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate. Antes habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra, porém os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate lhes ficaram tributários. E os amorreus apertaram os filhos de Dan até as montanhas, porque não os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar no monte Eres, em Aijalon e em Saalbim. Porém a mão da casa de José prevaleceu, e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde a rocha e dali para cima. Juízes 1 mostra o início de uma nova fase na história de Israel após a morte de Josué. O povo ainda busca a direção do Senhor antes de entrar em batalha, e Deus responde indicando que a tribo de Judá deveria liderar o combate contra os cananeus. Isso demonstra que, mesmo após a morte do grande líder, o Senhor continuava guiando o povo e conduzindo os acontecimentos. No começo do capítulo vemos várias vitórias importantes. Judá e Simeão conseguem derrotar inimigos fortes e conquistar cidades estratégicas. A captura de Adoni-Bezeque mostra também um princípio de justiça retributiva, pois o próprio rei reconhece que o que estava acontecendo com ele era consequência das crueldades que havia praticado contra outros reis. A história de Caleb e Otniel aparece novamente como exemplo de fé e coragem. Otniel demonstra disposição para lutar e acaba se tornando um personagem importante, pois mais tarde será levantado por Deus como o primeiro juiz de Israel. Isso mostra como Deus prepara líderes antes mesmo de seu momento de atuação. Entretanto, a partir da metade do capítulo surge um padrão preocupante.
Muitas tribos começam a falhar em expulsar completamente os cananeus da terra. Em vez de obedecer plenamente à ordem de Deus, elas permitem que esses povos permaneçam, muitas vezes transformando-os apenas em trabalhadores tributários. Essa decisão aparentemente prática traria consequências espirituais graves no futuro. A presença contínua dessas nações pagãs abriria espaço para idolatria, mistura cultural e afastamento da fé verdadeira. O capítulo mostra que a obediência parcial pode parecer aceitável no momento, mas frequentemente se transforma em fonte de problemas espirituais posteriores. Juízes 1 estabelece o cenário para todo o livro. Embora Deus continue fiel e poderoso, o povo começa a demonstrar sinais de comprometimento espiritual. A incapacidade de remover completamente aquilo que Deus havia ordenado prepara o terreno para os ciclos de crise espiritual que marcarão o período dos juízes. Juízes capítulo 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, porém não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão como espinhos nos vossos lados, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram depois de Josué, e que viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. E também toda aquela geração foi reunida a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses dos povos que estavam ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou na mão dos espoliadores que os despojaram, e os vendeu na mão de seus inimigos ao redor. E não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojavam. Porém tampouco ouviram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e se inclinaram a eles. Depressa se desviaram do caminho em que andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor. Não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão de seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles diante dos seus gemidos por causa dos que os oprimiam e afligiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam atrás e se corrompiam mais do que seus pais, indo após outros deuses para os servir e se inclinarem a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Elo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse: Porquanto esta nação transgrediu a minha aliança que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel se guardará ou não o caminho do Senhor, para andar nele como seus pais o guardaram, ou não. Assim o Senhor deixou aquelas nações, e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Juízes 2 é um dos capítulos mais importantes para compreender todo o restante do livro.
Aqui é apresentado o padrão espiritual que marcará esse período da história de Israel. O anjo do Senhor relembra ao povo a fidelidade de Deus desde a libertação do Egito e confronta a desobediência deles por não terem destruído os altares das nações pagãs. A resposta do povo naquele momento foi de tristeza e choro, e o lugar recebeu o nome de Boquim, que significa choradores. Porém, o arrependimento não foi profundo nem duradouro. O texto mostra que, após a morte da geração que havia presenciado as obras de Deus, surgiu uma nova geração que não conhecia ao Senhor, nem os feitos que ele havia realizado. Esse detalhe revela uma verdade espiritual muito importante. A fé precisa ser ensinada e transmitida de geração em geração. Quando a memória das obras de Deus se perde, a fé enfraquece. A nova geração começou a adorar os deuses das nações vizinhas, especialmente Baal e Astarote. Como consequência, Deus permitiu que inimigos oprimissem Israel. O povo então clamava ao Senhor, e Deus levantava juízes para libertá-los. Porém, quando o juiz morria, o povo voltava novamente à idolatria. Assim se estabelece o ciclo que se repetirá ao longo de todo o livro: pecado, opressão, clamor, libertação e novamente pecado. O capítulo também mostra a misericórdia de Deus. Mesmo diante da infidelidade constante do povo, o Senhor se compadecia quando ouvia os gemidos deles e levantava libertadores. Isso revela que mesmo quando o povo falha, Deus continua demonstrando graça e paciência. Juízes 2 funciona como uma introdução teológica para todo o livro. Ele explica por que Israel enfrentaria tantas crises espirituais e conflitos nos anos seguintes. Ao mesmo tempo, revela que a história do povo de Deus é marcada por dois elementos constantes: a fraqueza humana e a fidelidade persistente do Senhor. Juízes capítulo 3. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel, a saber, todos quantos não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isto somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que antes disso nada sabiam dela. 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e os sidônios, e os heveus que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor que ele ordenara a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram suas próprias filhas aos filhos deles, e serviram a seus deuses. E fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e esqueceram-se do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e aos bosques. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel. E saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria. E a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra teve descanso 40 anos. E Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas. E veio e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. Assim os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a saber, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel lhe enviaram um presente por Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez para si um punhal de 2 gumes, de um côvado de comprimento, e cingiu-o debaixo das suas vestes do lado direito.
e levou o presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon um homem muito gordo. Porém ele mesmo voltou desde as imagens de escultura que estavam perto de Gilgal e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. E ele disse: Cala-te. E todos os que estavam com ele saíram de diante dele. Então Eude entrou a ele, e estava assentado na sua sala de verão, que era para ele só, e disse: Eude, tenho a palavra de Deus para ti. E levantou-se do assento. Então, Eude estendeu a sua mão esquerda e tomou o punhal do seu lado direito, e lhe o cravou no ventre. E entrou também o cabo após a lâmina, e a gordura se fechou sobre a lâmina, porque não tirou o punhal do ventre. E saiu-lhe a sujeira. Então saiu Eude pelo pórtico, e fechou as portas da sala sobre ele, e as trancou. E saindo ele, vieram os servos do rei, e vendo que as portas da sala estavam trancadas, disseram: Sem dúvida cobre os pés na sua câmara de verão. E esperaram até se envergonharem, e eis que não abria as portas da sala. Então tomaram a chave e abriram, e eis que o seu senhor jazia morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoravam, porque passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, chegando ele, tocou a buzina na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele ia adiante deles. E disse-lhes: Segui-me, porque o Senhor entregou a vossos inimigos moabitas na vossa mão. E desceram após ele e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas e não deixaram passar a ninguém. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valorosos, e não escapou nenhum. Assim naquele dia, Moabe foi subjugado debaixo da mão de Israel, e a terra teve descanso 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele livrou a Israel. Juízes 3 começa explicando por que algumas nações permaneceram na terra de Canaã. Deus permitiu que esses povos continuassem ali para provar Israel e ensinar as novas gerações sobre a guerra e a fidelidade à aliança. Esse teste revelaria se o povo permaneceria obediente aos mandamentos do Senhor ou se desviaria espiritualmente. Infelizmente, Israel rapidamente falhou nessa prova. O povo começou a conviver com as nações pagãs, fez alianças por meio de casamentos e passou a adorar seus deuses. A idolatria se tornou um dos maiores problemas espirituais desse período, pois significava abandonar o relacionamento com o Deus que os havia libertado. Como consequência, Deus permitiu que Israel fosse dominado por inimigos. O primeiro opressor foi Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Após 8 anos de sofrimento, o povo clamou ao Senhor, e Deus levantou Otniel como libertador. Esse primeiro juiz demonstra o padrão que se repetirá no livro. Quando o Espírito do Senhor vem sobre o líder, Deus concede vitória e restauração. Depois da morte de Otniel, o povo novamente se afastou de Deus. Dessa vez, o opressor foi Eglon, rei de Moabe. O texto descreve a libertação através de Eude, um juiz improvável, conhecido por ser canhoto. Deus usa essa característica para surpreender o inimigo e libertar Israel de maneira inesperada. A história de Eude mostra como Deus pode usar pessoas aparentemente comuns para realizar grandes libertações. A vitória contra Moabe trouxe 80 anos de paz, demonstrando novamente que, quando o povo se volta para Deus, ele responde com misericórdia e libertação. O capítulo termina mencionando Sangar, que também libertou Israel ao derrotar filisteus com uma simples ferramenta agrícola. Esse detalhe reforça um tema importante do livro. Deus não depende de recursos humanos extraordinários. Ele pode usar qualquer pessoa e qualquer instrumento para cumprir seus propósitos e trazer livramento ao seu povo. Chegamos ao final de mais um dia da nossa jornada pela Palavra de Deus. Hoje iniciamos o livro de Juízes e vimos como a história de Israel começa a revelar um padrão espiritual muito importante. Quando o povo se afasta de Deus, surgem dificuldades, mas quando clama ao Senhor, Ele responde com misericórdia e levanta libertadores. Esses capítulos nos lembram que Deus continua sendo fiel, mesmo quando as pessoas falham. Muito obrigado por caminhar conosco em mais este dia de leitura e estudo da Bíblia.
Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com outras pessoas para que mais vidas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Quando espalhamos as Escrituras, ajudamos a levar luz e esperança a muitos corações. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveite este momento para se inscrever e ativar as notificações. Assim você continuará acompanhando diariamente esta jornada pela Bíblia em um ano. Que o Senhor abençoe sua vida, fortaleça sua fé e guie os seus passos. Nos vemos no próximo dia para continuarmos aprendendo juntos da Palavra de Deus.